Olá, meus alunos queridos. Estamos de volta agora com a correção de língua portuguesa da semana passada. E hoje nós vamos fazer a correção do caderno de atividades. Na aula passada, da semana passada, né, nós estudamos esse texto, A Onça e o Raio, que é uma lenda, né, baseada em uma lenda indígena. E a partir desse texto, vocês fizeram a interpretação na página 10. Então, a nossa correção hoje é no caderno de atividades, da página 10 até a página 12. Então, vamos lá. Qual é a... Aqui primeiro vocês tinham que sublinhar de azul as falas dos personagens, de vermelho as partes que apresentam a voz do narrador. Então, de vermelho, vocês deveriam ter sublinhados, espero, né, que tenham sublinhados, a onça disse, tá? De azul, quem é você? E eu sou o raio. Então, essas duas frases de azul e a onça disse de vermelho, certo? Aqui na letra B, qual a função do narrador nesse trecho? Apresentar quem está falando ou quem vai falar. Essa é a função, tá? Letra C. O narrador sempre aparece antes do diálogo? Sim ou não? Em que outras posições ele aparece? A resposta é não. Ele também pode aparecer depois ou no meio das falas dos personagens. Letra D. Que sinal de pontuação indica as falas dos personagens? O travessão é o sinal de pontuação. Releia esse trecho, né, que vocês já com certeza fizeram. E na letra A, nesse trecho, há a fala de outro personagem, qual? Sim, né, gente? O gelo. O gelo é a fala do personagem que aparece. Então, o personagem é o gelo. Copie essa fala. A fala é, vou contar para o raio. E podem ver que está entre aspas, né? Por quê? Porque é a fala do personagem. Que sinal de pontuação foi utilizado nessa fala? Letra C, resposta, aspas. Que tem o mesmo sentido, o mesmo significado do travessão. Letra D. Reescreva o trecho substituindo esse sinal de pontuação por travessão. O gelo fez muxoxo e saiu resmungando. Travessão, vou contar para o raio. Então, é dessa forma que ficou, tá? Aí, nós vamos para a página 11, exercício 12. O sanduíche está gostoso. Bom, gente, aqui eu disse para vocês que era resposta pessoal. Até andei explicando individualmente para alguns alunos, né? Resposta pessoal. Então, não precisa ser exatamente igual a minha. Mas era para você reescrever a frase, o sanduíche está gostoso. Nesse caso aqui, disse o menino satisfeito. Então, aqui é uma sugestão, mas vocês já fizeram, tá? Aqueles que me mandaram fizeram certo, aqueles que não fizeram certo eu já orientei, né? E já arrumaram. Vou chamar o síndico. Vou chamar o síndico, avisou o morador do prédio. Então, assim, são sugestões, tá? Alguns alunos não me mandaram essa atividade, mas aqueles que me mandaram, eu já orientei. Como é? Vai falar ou não? Então, repetindo, como é? Vai falar ou não? Ironizava a garota. Espero que tenha aprendido a lição. Espero que tenha aprendido a lição, falou baixinho a mãe. Então, aqui vocês viram que tem duas linhas, né, para cada atividade, por isso que tinha que repetir a frase, né, conforme o exemplo. Aqui na número 13, era para vocês fazer a leitura do trecho, e nesse trecho foi usado qual discurso, direto ou indireto? A resposta certa, discurso indireto. Por que indireto? Porque é somente o narrador que fala, não aparece a voz do personagem. Justifique sua resposta ao item anterior. Então, nesse caso, empregou-se o discurso indireto, pois o narrador contou tudo o que o raio fez com a onça, sem reproduzir a voz dos personagens. Então, somente o narrador foi quem falou. Então, essa é a resposta, tá?
Na página 12, seguindo, transforme os trechos a seguir em discurso indireto. O editor me pediu, faça uma entrevista. Aqui, gente, está no discurso direto, está aparecendo a voz do personagem. Então, transcrever, né, transformar aqui no discurso indireto. O editor me pediu que fizesse uma entrevista. Letra B. O dentista o avisou. Você deve entregar a radiografia amanhã. O dentista avisou de que deveria entregar a radiografia amanhã. Letra C. O professor solicitou aos alunos: estudem para a apresentação do projeto. Resposta. O professor solicitou aos alunos que estudassem para a apresentação do projeto. Letra D. Meu irmão deixou um bilhete dizendo: o jantar está na geladeira. Meu irmão deixou um bilhete dizendo que o jantar estava na geladeira. Pessoal, essa aqui também não precisa ser exatamente igual à minha. Vocês podem estar fazendo adaptações, conforme eu falei para vocês na explicação, quando eu passei essa atividade, né? Então, vocês podem fazer a adaptação necessária. Só que isso tem que estar mais ou menos assim, tem que estar de acordo com o discurso indireto, tá? Não pode fugir. E o assunto deve ser abordado. Aqui era para vocês também escolher um trecho do texto, a onça e o raio, e reescrever utilizando o discurso indireto. Então, essa resposta também era pessoal, então não tem como corrigir. E o reconto da lenda também é uma resposta pessoal, que eu vou estar vendo de cada um depois, tá bom? Então, a nossa correção de hoje é essa. Tenham todos um bom dia e voltaremos em seguida com a nossa aula de história. Até daqui a pouco.